O escritório do milionário Richard Bennett era o epitomio da opulência moderna, paredes de vidro que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade, móveis de design exclusivo e um ambiente impecavelmente organizado. Contudo, no centro de seu império, havia uma tensão palpável que estava prestes a se transformar em um confronto. Lúcia Santos, uma jovem assistente de 28 anos, estava de pé diante de Richard, com os olhos baixos e as mãos trêmulas. A gravidez avançada começava a ser visível, mas ela tentava não deixar que isso afetasse sua performance no trabalho. Havia uma pilha de papéis em sua mesa e um telefone que não parava de tocar. A pressão era imensa, mas ela se esforçava ao máximo para manter a compostura. Lúcia, você não entende a urgência deste projeto? Richard gritou, sua voz ressoando pelas paredes de vidro. Estamos à beira de um grande contrato, e você está aqui, enrolando com tarefas secundárias. Estou fazendo o melhor que posso, Lúcia respondeu, tentando controlar o tremor em sua voz. Mas os recursos são limitados, e estamos com um prazo apertado. Seu melhor não é suficiente. Richard exclamou, a frustração estampada em seu rosto. Sua incompetência está nos custando muito caro. Lúcia tentou manter a calma, mas as palavras de Richard eram como facadas. Ele a acusava de não estar à altura, de ser um obstáculo em vez de um apoio. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas, mas ela se esforçou para não chorar na frente dele. Richard, impiedoso, fez um gesto desdenhoso. Estou cansado dessa sua atitude. A partir de agora, considere-se demitida. E, por favor, saia da minha vista antes que eu perca ainda mais a paciência. O coração de Lúcia afundou. Ela sabia que sua demissão não era apenas uma questão de trabalho, era um golpe devastador para alguém em sua situação. Tentando se recompor, pegou suas coisas, e com passos pesados, deixou o escritório. Cada passo em direção à porta era um lembrete cruel da perda e da incerteza que a esperavam do lado de fora. No momento em que a porta se fechou atrás dela, Lúcia sentiu uma onda de desespero e tristeza. O impacto da humilhação era imenso, mas ela sabia que precisava encontrar uma maneira de seguir em frente. E assim, o que parecia ser o fim se tornaria o início de uma nova e difícil jornada. Lúcia Santos caminhava pelas ruas da cidade, o frio do inverno cortante contrastando com a agitação que fervia em seu peito. Cada passo parecia um lembrete cruel de sua nova realidade, desempregada, sem recursos e grávida de 7 meses. Ela não tinha família próxima para apoiar, apenas amigos que também enfrentavam suas próprias lutas. Os primeiros dias após a demissão foram um turbilhão de emoções e ações frenéticas. Lúcia procurou por empregos em anúncios classificados, visitou agências de emprego e distribuiu currículos em mãos. A maioria das respostas era indiferente, algumas até insensíveis. A realidade brutal de uma sociedade que não oferecia muitas chances para aqueles que estavam em desespero se fazia presente. Desculpe, mas estamos buscando candidatos com mais experiência, disse um entrevistador, sem olhar para Lúcia. E, bem, com a sua condição, não temos como oferecer um cargo no momento. Ela se forçava a sorrir e agradecer, mas cada rejeição era uma facada em seu orgulho e esperança. Para lidar com as despesas, Lúcia começou a fazer trabalhos temporários como babá e ajudante de limpeza. A carga de trabalho era extenuante, e a constante necessidade de se agachar e levantar começava a pesar em sua gravidez. No entanto, sua determinação não diminuía. Os meses passaram e, apesar das dificuldades, Lúcia se recusou a deixar o desespero tomar conta. No início da primavera, com uma pequena quantia economizada, ela conseguiu um empréstimo para abrir uma pequena loja de artesanato. A loja não era grande, mas oferecia um espaço para que ela pudesse vender seus produtos e, com sorte, garantir um pouco de estabilidade financeira. Lúcia passava seus dias no pequeno espaço, organizando produtos, atendendo clientes e tentando expandir seus negócios. A loja, embora simples, começou a atrair uma clientela fiel. Sua habilidade com as mãos e o carinho que dedicava a cada peça atraíam os clientes e a ajudavam a construir uma reputação positiva na comunidade local. Apesar do sucesso crescente da loja, os desafios eram constantes. O trabalho era árduo e, muitas vezes, extenuante.
Às vezes, Lúcia se encontrava exausta ao final do dia, mas a visão do sorriso de seu filho, ainda por nascer, era o combustível que a mantinha em movimento. Cada dificuldade enfrentada era uma prova de sua força e determinação. O sentimento de estar em controle de sua vida, mesmo com todas as adversidades, dava a Lúcia um propósito renovado. Ela estava longe de ter uma vida confortável, mas estava construindo algo valioso com suas próprias mãos. A loja representava muito mais do que uma simples fonte de renda, era uma declaração de sua capacidade de transformar desafios em oportunidades. À medida que o verão se aproximava, a loja de Lúcia começou a prosperar. Ela havia encontrado seu nicho, oferecendo produtos artesanais exclusivos que atraíam tanto residentes quanto turistas. Seu esforço incessante e o cuidado com os detalhes eram evidentes em cada item exposto nas prateleiras. A loja, que inicialmente parecia uma pequena esperança, estava se transformando em um negócio em crescimento. Lúcia decidiu investir em sua educação. Com o pouco dinheiro que conseguiu economizar, ela começou a fazer cursos online sobre gestão de negócios e marketing. Cada novo aprendizado era um passo em direção à expansão da loja. Ela aplicava os conceitos recém-adquiridos, aprimorava suas estratégias de venda e explorava novas maneiras de promover seus produtos. Sua jornada não foi sem obstáculos. Em um determinado momento, uma grande tempestade causou danos significativos à loja. Lúcia se viu enfrentando a dura tarefa de consertar os estragos, enquanto continuava a manter o negócio em funcionamento. Mas, em vez de se deixar abater, ela viu nisso uma oportunidade para reformar e modernizar o espaço. A loja ganhou uma nova aparência, mais atraente e acolhedora, que atraiu ainda mais clientes. O trabalho árduo e a dedicação de Lúcia estavam começando a dar frutos. A loja se tornou conhecida por sua qualidade e originalidade, e ela foi convidada para exibir seus produtos em feiras locais e eventos de artesanato. A exposição na mídia local e a crescente demanda pelos produtos resultaram em um aumento significativo nas vendas. Com o sucesso crescente, Lúcia contratou alguns funcionários para ajudá-la na loja. Essa decisão não só a aliviou das tarefas diárias, mas também ofereceu oportunidades de emprego para outras pessoas na comunidade. Ela começou a se envolver em atividades de caridade local, apoiando projetos voltados para jovens empreendedores e mães solteiras, refletindo a generosidade que havia recebido ao longo de sua jornada. Enquanto isso, o milionário Richard Bennett enfrentava uma série de problemas financeiros. Seu império estava sendo ameaçado por uma combinação de investimentos mal-sucedidos e má administração. A situação se agravava a cada mês, e Richard se encontrava cada vez mais desesperado para encontrar uma solução. O orgulho que outrora o havia sustentado estava agora se transformando em um peso esmagador. Em um encontro com seus conselheiros, Richard recebeu uma sugestão surpreendente em buscar ajuda no setor de artesanato, um campo em que a ex-funcionária, agora uma empresária de sucesso, era uma figura de destaque. Embora relutante, Richard não tinha muitas opções. A possibilidade de se humilhar em busca de ajuda parecia preferível ao risco iminente de perder tudo o que havia construído. Richard fez sua primeira abordagem cautelosa, tentando entender mais sobre o trabalho de Lúcia e suas conquistas. Ele se deparou com uma notícia sobre a ascensão da loja e o impacto positivo que ela estava causando na comunidade. O empresário, em um misto de raiva e admiração, decidiu que era hora de enfrentar suas próprias falhas e buscar uma solução para sua crise, independentemente de como isso pudesse afetar seu orgulho. Richard Bennett sentou-se em seu escritório, o rosto sombrio e as mãos apoiadas na mesa, enquanto olhava para os relatórios financeiros espalhados diante de si. A crise financeira que ele enfrentava era inegável e crescente. Suas empresas estavam enfrentando perdas severas, e ele se via sem muitas opções para reverter a situação. O orgulho e a autoconfiança que sempre haviam sido seu alicerce agora pareciam ser apenas recordações distantes. A sugestão de seu conselheiro ressoava em sua mente em buscar ajuda no setor de artesanato. Richard hesitou por um momento, ressentido com a ideia de ter que recorrer à ex-funcionária que havia humilhado e demitido. No entanto, sua situação desesperadora o forçou a considerar alternativas que, anteriormente, ele teria rejeitado com desdém.
Depois de fazer uma pesquisa rápida, Richard descobriu que a ex-funcionária, Lúcia Santos, havia se estabelecido como uma figura proeminente no mundo do artesanato. Sua loja estava se expandindo, e ela havia se tornado uma referência respeitada na área. O orgulho de Richard não permitia que ele aceitasse facilmente a realidade de que precisava dela. No entanto, a crescente necessidade de um parceiro para salvar sua empresa fez com que ele decidisse entrar em contato. Com um misto de vergonha e determinação, Richard pediu uma reunião com Lúcia. O encontro foi marcado em uma cafeteria local, longe do ambiente formal de seus escritórios e do estigma associado ao seu pedido. Lúcia, que estava ocupada com a loja e com seu novo projeto de caridade, aceitou o convite com um leve ceticismo, mas sem saber o impacto que essa reunião teria em sua vida. Quando Lúcia chegou ao local, Richard estava sentado à mesa, visivelmente desconfortável. Havia uma tensão palpável no ar, e o encontro começou de forma tensa. Richard tentou ser cortês, mas suas palavras revelavam uma combinação de desespero e orgulho ferido. Lúcia, começou ele, tentando manter um tom profissional, estou ciente de que a última vez que nos encontramos foi, e menos que ideal. No entanto, minha empresa está enfrentando uma crise financeira severa, e eu fui informado de que você tem uma expertise valiosa no setor de artesanato. Gostaria de discutir a possibilidade de uma colaboração. Lúcia olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança. Ela se lembrava bem da forma como havia sido tratada e o quanto havia sofrido após a demissão. No entanto, o tom desesperado de Richard e a gravidade de sua situação fizeram com que ela reconsiderasse sua postura inicial. Não esperava encontrar você aqui, Lúcia respondeu, sua voz calma e controlada. O que exatamente você tem em mente? Richard explicou que sua empresa precisava diversificar e que acreditava que as práticas e a abordagem inovadora de Lúcia poderiam oferecer a solução que ele buscava. Ele ofereceu um contrato de consultoria e uma parceria potencial, destacando que essa colaboração seria benéfica para ambos, desde que Lúcia aceitasse suas condições. O encontro terminou com um acordo preliminar. Lúcia se comprometeu a considerar a proposta, mas insistiu que qualquer parceria seria baseada em respeito mútuo e justiça. Richard, embora relutante, concordou em atender a essas condições. Lúcia deixou a reunião com uma sensação ambígua. A oportunidade de colaborar com Richard poderia representar um avanço significativo, mas a ferida do passado ainda estava fresca. Ela sabia que precisava avaliar cuidadosamente a proposta e o impacto potencial em sua vida e em seus princípios. O escritório de Lúcia estava iluminado por uma luz suave, e o ambiente acolhedor refletia o sucesso e a dedicação que ela havia investido na loja. A reunião com Richard Bennett havia deixado um misto de esperança e desconforto, e ela sabia que precisava abordar a proposta com cautela. As palavras de Richard ainda ecoavam em sua mente enquanto ela se preparava para discutir a parceria. Richard chegou pontualmente para a segunda reunião, com um ar de seriedade que demonstrava a importância do encontro. Ele estava determinado a garantir que essa colaboração não fosse apenas uma salvação financeira, mas também uma oportunidade de redenção e crescimento pessoal. A tensão entre eles era palpável, mas havia um entendimento tácito de que era necessário enfrentar os problemas para avançar. Lúcia começou a reunião com uma abordagem direta. Antes de começarmos, preciso deixar claro que qualquer colaboração entre nós precisa ser baseada em respeito e igualdade. A maneira como fui tratada no passado ainda me afeta, e não posso simplesmente esquecer isso. Richard acenou com a cabeça, reconhecendo o peso das palavras de Lúcia. Entendo. E devo admitir que minha atitude anterior foi completamente inadequada. Eu agi com arrogância e falta de sensibilidade, e peço desculpas por isso. Se houver uma chance de corrigir meus erros e trabalhar juntos, quero garantir que o faremos em uma base de respeito mútuo. Lúcia observou Richard com uma expressão de cautela. Eu quero acreditar que você está sendo sincero. Mas a verdadeira mudança não é apenas sobre palavras, mas sobre ações. Vamos estabelecer algumas condições para a parceria. Precisamos definir claramente nossas responsabilidades e expectativas. Richard concordou prontamente.
Eles discutiram os termos da colaboração, incluindo a forma como Lúcia poderia ajudar a diversificar e revitalizar a empresa de Richard, e como as duas partes poderiam se beneficiar. A proposta envolvia a criação de uma nova linha de produtos artesanais e a integração de técnicas inovadoras para atrair novos clientes. Enquanto negociavam, Richard fez um esforço sincero para mostrar que estava disposto a ouvir e a aprender. Ele pediu feedback sobre como poderia melhorar suas práticas empresariais e ofereceu a Lúcia uma participação justa nos lucros derivados da colaboração. Ele também concordou em implementar mudanças na gestão de sua empresa para garantir um ambiente mais inclusivo e respeitoso. O diálogo, embora inicialmente tenso, gradualmente se tornou mais produtivo. Lúcia percebeu que Richard estava fazendo um esforço real para se redimir e que havia um potencial genuíno para uma colaboração bem-sucedida. Ela aceitou os termos propostos, mas com uma cláusula adicional: a parceria seria revisada periodicamente para garantir que todas as condições estivessem sendo cumpridas e que o respeito mútuo fosse mantido. Ao final da reunião, Richard e Lúcia haviam estabelecido um novo entendimento e um plano claro para seguir em frente. A conversa, embora difícil, havia aberto caminho para uma reconciliação e uma parceria que poderia transformar não apenas as empresas envolvidas, mas também as vidas de ambos. Lúcia se despediu de Richard com um misto de esperança e cautela. Embora o passado não pudesse ser apagado, a oportunidade de trabalhar juntos em termos iguais representava um passo importante em direção à superação das adversidades e à construção de um futuro mais justo e colaborativo. Meses se passaram desde que a parceria entre Lúcia e Richard foi estabelecida, e os frutos do trabalho conjunto começaram a aparecer. A nova linha de produtos artesanais estava tendo um impacto significativo tanto na empresa de Richard quanto na loja de Lúcia. A colaboração não apenas ajudou a revitalizar a empresa de Richard, mas também trouxe um novo nível de visibilidade e sucesso para o trabalho de Lúcia. Durante uma conferência de negócios, onde Lúcia e Richard foram convidados a apresentar sua parceria, a tensão entre eles havia diminuído consideravelmente. O evento foi um grande sucesso, e a resposta positiva do público foi um testemunho da eficácia da colaboração. As vendas dispararam, e ambos começaram a sentir os frutos do esforço e do comprometimento que haviam investido. Um dia, enquanto Lúcia estava na loja, um mensageiro entregou uma carta formal com o logotipo da empresa de Richard. Intrigada, ela abriu o envelope e encontrou um convite para um evento especial organizado por Richard, com um pedido explícito para sua presença. O convite não mencionava o motivo exato da reunião, mas Lúcia decidiu comparecer, curiosa sobre o que poderia estar em jogo. No evento, que ocorreu em um elegante salão de eventos, Richard fez um discurso de agradecimento aos parceiros e colaboradores que haviam contribuído para o sucesso da nova linha de produtos. Ele elogiou Lúcia publicamente, destacando sua resiliência e contribuição crucial para a transformação de sua empresa. O reconhecimento público foi um gesto significativo, e Lúcia sentiu uma onda de satisfação e realização. Quando o discurso terminou, Richard chamou Lúcia ao palco. A multidão aplaudiu calorosamente enquanto ela subia, seu coração batendo com uma mistura de nervosismo e expectativa. Richard entregou a Lúcia um presente envolto em uma elegante caixa. Ela abriu a caixa e encontrou uma placa comemorativa com uma inscrição especial, em reconhecimento à sua resiliência, criatividade e contribuição inestimável. No entanto, o gesto mais inesperado e tocante foi o que veio a seguir. Richard fez uma pausa e, com um sorriso sincero, anunciou um grande projeto social que ele e Lúcia iriam empreender juntos. O projeto visava apoiar e mentorizar jovens empreendedores e mães solteiras, proporcionando a elas recursos e oportunidades semelhantes às que Lúcia havia lutado para conquistar. Este projeto é uma forma de devolver à comunidade e ajudar a construir um futuro melhor para aqueles que enfrentam desafios semelhantes aos que Lúcia enfrentou, disse Richard. Estamos aqui para mostrar que, mesmo em face de dificuldades, é possível transformar a adversidade em oportunidades e criar um impacto positivo no mundo. O público reagiu com entusiasmo, e Lúcia sentiu uma profunda sensação de realização e gratidão. A surpresa não era apenas o reconhecimento de seu trabalho e dedicação, mas a oportunidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Richard, que havia começado o relacionamento profissional com uma atitude de desdém, agora estava genuinamente comprometido com a causa e com a transformação pessoal.
Ao final do evento, Lúcia e Richard conversaram em particular. Ambos reconheceram o quanto haviam aprendido e crescido com a experiência. A parceria, que começou com uma crise e uma necessidade de reconciliação, havia evoluído para algo muito maior e mais significativo. Eles estavam não apenas transformando suas próprias vidas, mas também impactando positivamente a comunidade ao seu redor. Lúcia deixou o evento com um coração cheio de esperança e otimismo. O futuro parecia promissor, e ela sabia que sua jornada estava apenas começando. Com o apoio de Richard e a força da nova parceria, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio e continuar sua missão de criar um mundo mais justo e inspirador.